Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas aí, muita energia boa para vocês. Quando nós olhamos para o momento atual da nossa vida, nós sempre encontramos dificuldades, parece que as coisas estão sempre piorando, né? Olhamos para a economia, os preços aumentando. Eu trago aqui uma reflexão, assim, como meus pais, quando eles vieram para São Paulo, lá por volta de 1970, né? Eles passaram muitas dificuldades, né? Moravam num barraco em Osasco, tinham ratos, então foi muita dificuldade para o meu pai construir. Tem uma passagem, né, que minha mãe, ela deixou meu irmão mais de um mês internada, né? Ela só ia visitar porque os hospitais não deixavam as crianças serem acompanhadas pelos pais. Então, assim, muita dificuldade de transporte. Eu mesmo fiquei internado alguns meses, né? E assim, tudo um período muito difícil, né? Hoje a gente olha, nós, assim, temos as dificuldades, mas se você olhar, né, você pega um Uber, se você está passando muita dificuldade, tem muitas vagas de mercado, às vezes em supermercados, então se você precisar trabalhar, você consegue trabalhar. E o acesso também, né? Antigamente nós não tínhamos muito nem para quem pedir as coisas, passavam muita dificuldade. Hoje em dia você consegue pedir ajuda para as pessoas também. O governo dá várias assistência, né? Bolsa Família, tudo isso. E naquela época dos meus pais não tinham, né? Não tinha esse acesso a tudo isso que eles precisavam, né? Então assim, meu pai tinha que trabalhar, trabalhava de pedreiro na cidade, minha mãe se virava nos 30 igual fala, né, para conseguir as coisas. Então era um período muito difícil, né? Então a gente olha assim, e às vezes a gente olha para esse momento atual, será que as coisas ficaram tão mais difíceis assim, quando a gente olha a situação que a gente vive, né, questão de saneamento. Eu não estou aqui para defender nenhum político, né, nada, mas assim, eu estou trazendo a nossa evolução como pela humanidade, como sociedade, como país, né, como o quanto a gente já conseguiu evoluir quando a gente olha para trás. E por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente traz muitos obstáculos que às vezes estão na verdade estão na nossa mente, estão na nossa cabeça, né? Puxa vida, hoje tá difícil, vou ter que pegar aquele ônibus, vou ter que pegar aquele transporte, mas aí você chega em casa, você tem comida, né? Você tem saneamento. Então, trazendo um pouco disso, né? Por que que às vezes a gente reclama tanto das coisas, né? Então, quando eu escrevi esse livro aqui, Enquanto a Vida é Esperança, né? Que eu conto história de superações. E eu, assim, sou muito grato aos meus pais, porque eles fizeram muito esforço pra gente estar aqui, pra eu ser quem eu sou. E só que eu vejo, assim, que eles sofreram muito mais do que eu, das dificuldades que eu tenho hoje em dia, né? Que meus filhos não passarão por coisas que eu passei, por coisas que eles tiveram dificuldade, que tiveram limitações para nos dar. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Sobre, puxa vida, será que os tempos estão tão difíceis assim que a gente não consegue? E o que que nós estamos fazendo para mudar, né? O que que nós temos que fazer para melhorar? Então trago outra reflexão. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, comecei lá em 2000 e pouco, né? Não, terminei em 2000 e pouco, né? E assim, eu tinha que ir até Santo Amaro, pegava o ônibus todo dia. Hoje em dia, se você falar, eu quero fazer uma faculdade, você tem diversos cursos EAD aí para você escolher. Né? Vai umas vezes ou outra presencial na faculdade. Então, olha como as coisas mudaram, né? Então, assim, puxa vida, será que a gente não consegue encontrar um meio para mudar as coisas? Puxa, tá tão difícil assim esse trabalho. Não consigo fazer um esforço aí de pagar um curso aí de 150, R$ 200 para melhorar minha vida um pouco. Então, é um pouco disso, né? Será que nós estamos nos esforçando tanto assim para melhorar a nossa vida? Será que as coisas estão tão difíceis assim? Então a gente tem que refletir muito sobre isso, sobre as dificuldades que nós realmente temos. E onde está a nossa força? Onde que nós conseguimos encontrar um meio para melhorar a nossa vida. Então é muito importante a gente trazer um pouco essa reflexão. Puxa, o que eu estou fazendo para melhorar? Será que eu estou realmente agindo de forma que eu possa melhorar a minha vida? É um pouco isso que eu estou trazendo nesse vídeo aqui para falar para vocês hoje. Né? Tem uma passagem em Salmos 37:23 que fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O que quer dizer isso? Se a gente conseguir andar com o nosso coração bom, com a nossa força, a nossa vontade de viver, seguir, querer vencer realmente, ser pessoas boas, pessoas do bem, vencer sem trapacear ninguém, eu acredito muito nisso, né? Acredito que Deus ele vai nos ajudando. As dificuldades que nós vamos encontrando pelo caminho, elas vão se dissipando, né? Então às vezes a gente não consegue empurrar aquela pedra que está ali pesadona, mas quando a gente se esforça, sabe, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, vou melhorar,
as coisas vão se abrindo, né? Vão aparecendo as propostas, vão melhorando. Então acho que a gente tem que se esforçar muito, né? Então acho que Deus ele vai guardando ele vai construindo a nossa história, mas nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçarmos para ser pessoas melhores, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, tá bom? Não desanime diante de nenhuma dificuldade e sempre pense nisso, tá? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, se você quer vencer, quer melhorar, pense nisso, tá bom? As coisas, às vezes, elas não tão difíceis. Nós precisamos nos esforçarmos um pouco mais para atingir os nossos objetivos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Clique, compartilhe, dê um like aí, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Até o próximo. Valeu, um grande abraço.